Agora, direto aqui da redação da Rede Alesp, a gente recebe a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Boa tarde, deputada, tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo convite. Deputada, eu sei que hoje de manhã a senhora foi fazer uma visita, né, para o IMESC. Isso. E o IMESC é uma das autarquias que está inclusa dentro do projeto de lei 529 de 2020, proposta pelo governador João Dória, para ser extinta. Qual foi o cenário e a visão que a senhora enxergou hoje sobre a visita e sobre também esse projeto? Então, o projeto chegou com um rol, né, de entidades a serem extintas. Eu, imediatamente, assim que abriu o prazo, emendei para retirar a FURP e Oncocentro, porque esse debate já estava ocorrendo no ano passado, e eu fiz as visitas às duas instituições. E aí fui olhar uma a uma as demais, né? Muitas, inclusive, entraram em contato com o gabinete, e, obviamente, eu vou fazer uma análise detida de cada caso. Mas me chamou a atenção o IMESC por quê? Porque todo mundo sabe que eu sou da área jurídica, então eu tenho já um conhecimento da importância do trabalho que o IMESC faz no âmbito das perícias, sobretudo para as famílias mais carentes. E na justificativa do projeto, faz-se menção apenas aos cursos que o IMESC dá, e não a esse trabalho de perícia, que é um trabalho essencial para a administração, para a aplicação da justiça, né? E fala-se de uma maneira muito genérica que todo o trabalho do IMESC vai ser transferido para a Secretaria de Segurança Pública. Como eu conheço muito bem a estrutura da Secretaria de Segurança Pública, porque trabalhei na secretaria por alguns anos, também advogo, né? Agora já estou afastada da advocacia por causa do mandato, mas advoguei muitos anos na área. Eu tenho a sensação que a secretaria não tem condições de absorver esse trabalho do IMESC. Até porque tem uma parte do trabalho do IMESC que tem repercussão nos processos criminais, como nos casos de crimes sexuais contra crianças, contra adultos também. Mas tem toda uma parte que é do âmbito civil familiar, né? Então, assim, as investigações de paternidade, os testes de DNA, todo esse trabalho é realizado no IMESC, entendeu? E aí, o que eu fiz? Entrei em contato com a Secretaria de Segurança Pública, porque eu queria saber exatamente em qual setor o trabalho vai ser feito. Porque, veja bem, pode ser que tenha havido um preparo para essa migração, e que eu não tenha conhecimento desse preparo. Então, eu fui tentar entender. Liguei na secretaria, deixei lá recado com o assessor parlamentar, ainda não tive esse retorno, conversei com o líder do governo, porque o que eu quero é saber quem é que vai prestar o serviço que hoje o IMESC presta. Eu sei que os colegas do PT e do PSOL têm uma abordagem mais sindical, vamos dizer assim, né? A pauta deles são os empregos. Eu não minto, essa não é a minha pauta, né? Eu acho que, às vezes, é necessário fazer reestruturações e todos nós estamos sujeitos, né, a precisarmos buscar outras oportunidades. Então, essa não é a minha pauta. A minha pauta é saber o seguinte: quem vai prestar esse serviço essencial para a população? Até agora, eu não tive essa resposta. Aí eu pedi para a assessora ligar lá no IMESC para ver se eu poderia fazer uma visita. E deu certo a minha agenda, a agenda deles, eu fui hoje cedo lá. E o que eu imaginava, eu constatei, né? É um número bastante elevado de laudos, né? No relatório que eu tinha lido falou em 60 mil laudos ano, lá eles falaram em 50 mil laudos ano. Muitos desses laudos são elaborados para instruir ações de investigação de paternidade. Eu presenciei, né, famílias. E, assim, inclusive, quando nós estávamos chegando, que era de manhã, as pessoas chegando também, pessoas todas vindo de condução, que vão lá para fazer a extração do DNA, entendeu? Fazer todo o trabalho de análise. Onde é que essas pessoas vão, né? Assim que a gente extinguir essa instituição aqui, para onde é que essas pessoas vão? Então, eu preciso dessas respostas até para saber se eu vou votar sim ou não à extinção do IMESC, entende?
Do jeito que foi apresentado, eu não tenho condições de aprovar. E isso não tem nada a ver com ser base ou ser oposição. Isso tem a ver com um trabalho técnico, com um trabalho responsável, que me parece ser um dever do parlamentar. Então, por exemplo, eu pude visitar todas as instalações. Eles agora estão fazendo um trabalho interessante de investigação de paternidade, de pessoas falecidas, ou seja, com relação a pessoas falecidas. Morreu um homem, aparece uma criança, diz que era filha. Eles fazem um trabalho de verificação do DNA, de parentes vivos. Se não conseguem chegar a uma resposta definitiva, há exumação. Eu vi o pessoal serrando os ossos para poder extrair o DNA. Então, assim, eu não quero dizer nem sim nem não. Eu quero que o Executivo me responda onde, quem, como vai prestar esse serviço. Entende? De certa forma, os esclarecimentos que eu estou solicitando com relação ao IMESC são os mesmos que eu solicitei com relação ao Oncocentro. E essas respostas não vieram a contento, por enquanto. E, deputada, e a senhora pretende também estar visitando o restante das empresas que foi sugestionada pelo governo de serem extintas ou privatizadas? Isso a senhora tem esse objetivo ou conforme demanda que as pessoas te procuram? Não, do IMESC ninguém me procurou. É até interessante fazer esse registro. Mas eu conheço o trabalho, entende? Porque antes de advogar, no meu próprio escritório, eu trabalhei muitos anos no Departamento Jurídico 11 de Agosto, que atende a população carente. E, assim, nós fazíamos muitas investigações de paternidade, e sempre eram laudos do IMESC. Então, são as pessoas mais carentes que serão afetadas. E eu senti na casa que existem outras empresas que já têm, vamos dizer assim, a sua representatividade. No IMESC, eu achei assim, uma coisa meio de um isolamento. Então, como eu sou da área jurídica, eu falei, olha, eu vou começar por aí. Inclusive, eu ia apresentar uma emenda para tirar o IMESC. Aí eu vi que o delegado Olim apresentou. Eu falei, bom, então eu vou apoiar dele. Talvez também por ser da área jurídica, o deputado tenha consciência da importância desse trabalho. E a senhora também, como advogada e deputada, o governo ele pode ter autonomia de requisitar, através de um projeto de lei, a extinção, Bom, vamos falar agora desse instituto, que é uma autarquia, que é um serviço essencial. Ele pode fazer isso? Não, ele pode propor. Ele pode propor, sim. E aí nós vamos avaliar e dizer se sim ou se não. O que acontece, eu falei isso com todas as letras para o governador, numa das reuniões mensais que ele faz aqui conosco, e o que eu acho que é algo muito positivo no governo dele. Falei, governador, o senhor não pode usar o mesmo raciocínio economicista para todas as searas. Então, eu também concordo que o Estado não tem que se meter na atividade econômica, que o mercado regula, entendeu? Então, que não tem que ter um monte de empresa pública. Eu sou ideologicamente favorável ao enxugamento. Diferente dos colegas da esquerda, que são contra, eu sou favorável. Porém, eu tenho que ter responsabilidade. Há searas em que essa mentalidade economicista não pode nortear, sabe? Então, assim, eu estou preocupada porque eu sinto que ele destacou 2 secretários exclusivamente dessa área econômica, que é o secretário Meirelles e agora que chegou o secretário Ricardo, acho que é Mauro Ricardo. Eles apresentaram um projeto muito bem escrito, um projeto que tem essa linha mestra do enxugamento, porém, eles aplicaram o mesmo raciocínio para tudo. Então, é nosso papel dizer, não, espera aí, vamos pegar todos os detalhes para entender o que está acontecendo. E o que me chamou muita atenção é que todo mundo foi pego de surpresa. As próprias pessoas da instituição não estavam sabendo, souberam pela imprensa. E para uma reforma dessa magnitude,
salvo o melhor juízo, é necessário ter um preparo, entendeu? A senhora não acha que deveria ter sido fracionado esse projeto? Em cada caso, né? Reforma administrativa, reforma tributária, como a senhora mesmo falou. Sim. Para vocês, principalmente o serviço de vocês que são deputados, para poder, assim, estudar, ver a veracidade. Sabe por que eu acho que teria sido melhor? Por exemplo, na parte em que o projeto prevê que a Procuradoria não vai precisar recorrer quando já tem um posicionamento pacificado, eu votaria sim de olhos fechados, entendeu? Na parte em que a Procuradoria vai poder negociar débitos com os devedores, parcelar, aqueles débitos que estão na dívida pública, eu acho isso bom para o devedor, bom para o Estado. Eu votaria sim de olhos fechados. Então, eles acabam forçando o parlamentar a votar não, porque misturam um monte de situações ali em que você não pode, sabe, olhar com o mesmo olhar, entendeu? Então, eu acho, nesse aspecto, até de estratégia, que não foi uma boa escolha. Qual que seria agora a posição da senhora desse momento em diante em relação ao projeto? Então, o prazo para as emendas foi terça-feira à noite. Eu conversei com o Rodrigo Gambale, que é o líder da bancada. Nós estamos fazendo um levantamento, um quadro com as emendas que entraram, porque analisando as emendas, né, no universo de emendas de todas as bancadas, dá para saber o que já pode ser alterado. Então, nós vamos ter que esperar, né, passar pela CCJ, porque, assim, quando o projeto chega na CCJ, com esse tanto de emendas, segundo o deputado Carlão Pignatari, foram 600 emendas, né? Com esse tanto de emendas, existe uma chance significativa de sair outro projeto. Então, a gente tem que esperar, né, essa transformação na CCJ para ler o novo texto e ver se há alguma mudança de perspectiva. As pessoas de fora não têm noção disso. Eu brinco que a gente deveria fazer um gibizinho da fabriquinha de leis, né, porque o projeto entra de um jeito e ele vai sendo transformado, né, ele vai sendo melhorado, eu vejo dessa forma. E ele sai outro, entendeu? Então, assim, agora é esperar esse momento de incorporação ou afastamento das emendas na CCJ para reavaliar. Do jeito que ele está hoje, eu não voto sim. Não votaria? Não. E, deputada, vamos falar também agora a volta das atividades presenciais. O que a senhora achou sobre isso? A senhora concorda ou a senhora acha ainda que tem muito risco de estar voltando presencial, que a gente sabe que tem vários deputados que estão dentro do grupo de risco. O que a senhora achou sobre essa postura? Então, o deputado Campos tinha apresentado um projeto que foi rejeitado, né, porque houve obstrução. Aí ele retirou, e eu realmente não entendi muito bem, mas ele reapresentou, né? Porque ele realmente não quer a volta do trabalho presencial, a bancada do PT também não quer, e a bancada do PSOL também não quer, e alguns deputados de outras bancadas. Eu acho que, como bancada mesmo, é PT e PSOL. E eu respeito esse temor, né? Eu respeito, e concordo quando o presidente diz, olha, quem está no grupo de risco não precisa comparecer, está liberado. Mas eu não acho certo, porque, veja bem, a população está se expondo. Entendeu? A população está no ônibus, a população está no metrô, a população está voltando para a atividade no comércio, na indústria. Muitos não puderam parar. Os profissionais de saúde, né, que são os heróis, né, nessa nossa... Outro dia eu utilizei a palavra guerra, o pessoal não gostou. Né? Nesse nosso desafio. Os policiais, né? Os assistentes sociais, o pessoal que trabalha no SAMU e tantos outros. Eu vejo o nosso trabalho como um trabalho essencial. Entendeu? Então, eu não acho certo querer votar esse projeto para voltar ao trabalho virtual. Sobretudo porque nós precisamos analisar esse 529, que é o projetão que o governo mandou, entendeu? Então, assim, a minha bancada está dividida, tem alguns colegas que são do grupo de risco, um até me disse que eu estava votando assim, que eu estava dizendo que eu sou contra porque eu já tive a doença. Eu falei, olha, não é nada disso, tenho parentes que estão doentes, eu quase morri, a médica avisou que pode ser que a gente contraia de novo, então não é uma visão de egoísmo, entendeu? Eu não vejo lógica nós estarmos debatendo o retorno às aulas,
né, das pessoas mais vulneráveis, que são as crianças, e os deputados quererem ficar em casa. Então, assim, alguém que tem tanto medo não pode ser um deputado. Mas, assim, essa é a minha cabeça, sabe? Bem, deputada, eu agradeço a presença aqui da senhora. Mais uma vez, obrigada. Obrigada aí pela luta que a senhora diária, o pessoal que acompanha sabe que a senhora sempre está correndo em prol cidadão, em prol à lei. Parabéns. Obrigada, meu anjo. Deus abençoe. Saúde para todos. A senhora também. Obrigada. Fica com Deus. Uma Também. boa tarde. Obrigada.